Olá, tudo bem? Fique conosco até o final desse vídeo, e você vai entender por quê. Só tem diabetes tipo 2 quem quer. Entender como se desenvolve o diabetes tipo 2 no seu corpo, é fundamental para que você consiga normalizar ela naturalmente. E por que estamos falando tipo 2? O vídeo é sobre diabetes, e nós sabemos que existem diferentes tipos de diabetes. O tipo 2 é esmagadoramente o mais prevalecente. Ele representa de 85% a 90% dos casos de diabetes. O diabetes tipo 1 é um diabetes autoimune, normalmente você nasce com ele. Representa de 5% a 10% dos casos. Para falarmos sobre diabetes, é importante primeiro uma mini aula de revisão de anatomia e fisiologia. Em primeiro lugar, quando falamos em dosar a glicose, estamos dizendo dosar a glicose dentro do sangue. Dentro da artéria, nós temos glicose, é essa glicose que a gente chama de glicemia. É essa dosagem de glicemia que determina se você tem quantidade suficiente de glicose para dar às células ou não. E por que você tem que dar glicose para as células? Para a produção de energia. Essa não é a única forma do corpo produzir energia. Ele consegue fazer a produção de energia por outras rotas metabólicas. Mas, a mais fácil para o corpo, é a glicose. Porém, você não pode ter excesso de glicose circulando no sangue. Porque quando você tem excesso de glicose você vai ter alguns problemas que você vai entender ao longo do vídeo. Problemas muito ruins, problemas que você não vai querer ter de maneira alguma. Quando a glicose aumenta, e a níveis elevados demais você tem que tirar ela do sangue. Porém, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Você não tem como pegar uma varinha de condão fazer, plim plim, e a glicose sumir. Ela tem que sair do sangue, e ela vai para algum lugar. Qual é o lugar? A glicose ela tem que entrar na célula, mas, ela não consegue atravessar a membrana celular, não facilmente. A membrana impede que a glicose possa entrar na célula. É preciso um transportador que facilite a entrada. Para que haja essa facilitação, no interior da célula, existem algumas proteínas em forma de tubo, chamadas de glúteo. Só que dentro da célula, longe da membrana, o glúteo não consegue ajudar a glicose a entrar na célula. É preciso um estímulo que faça o glúteo vir, e atravessar a membrana, e ficar como se fosse uma porta aberta para que a glicose entre. Quem é que faz esse estímulo? Um hormônio chamado insulina. Quem produz a insulina são as células beta-pancreáticas, as ilhotas de Langerhans. Você está começando a entender quando é que o corpo produz insulina. No momento em que a glicose aumenta. O pâncreas então, libera a insulina. Ela atrai os receptores de glicose, glúteo que vem até a membrana da célula. Ele vai ficar atravessando na membrana, e aí a glicose vai poder entrar pelo glúteo para dentro da célula. Quando a glicose entra na célula, ela vai sofrer alguns processos, e aí ela vai entrar na mitocôndria para se transformar em ATP. ATP, adenosina trifosfato, uma molécula indispensável que garante a liberação de energia para as células dos seres vivos. Agora que resumimos esse sistema tão complexo de glicose e de insulina. Então, obviamente, quando você tem diabetes você tem uma desregulação de sistema. Essa desregulação pode ser por diversos fatores, e em locais diferentes do corpo. Para que você entenda o diabetes, agora que você aprendeu tudo isso aqui, é necessário primeiramente falar sobre a fase inicial do diabetes. Estamos falando do diabetes mellitus tipo 2. Tudo começa com a resistência insulínica, que vai ser ou no fígado ou no músculo ou no tecido adiposo, ou tudo junto. Você pode ter a resistência insulínica predominantemente no fígado, no músculo ou no tecido adiposo, ou pode estar em tudo. O nome já diz, resistência insulínica. Ou seja, você já viu que a insulina vai fazer o trabalho de botar a glicose para dentro das células. A partir do momento que há dificuldade de fazer esse efeito de translocação de glicose para a célula, o pâncreas começa a precisar produzir mais insulina e mais insulina. Isso chama-se resistência insulínica. Em alguns casos, nessa fase, é possível enganar o médico, porque você vai estar produzindo muita insulina, só que no exame de glicose em jejum, vai estar tudo certo. Mas, você já está com alta resistência insulínica. Aí então, é que começa o diabetes tipo 2. Os critérios de diagnóstico para diabetes avaliam pontualmente a glicose. E para você ser diagnosticado como diabético, você tem que ter a glicose de jejum elevada, num nível que você já está praticamente cego. A perda da visão é uma das doenças oportunistas do diabetes. Você já está quase amputando a perna, e você está recém recebendo o diagnóstico de que você é diabético. Então analisar a insulina é muito, muito, muito importante. Vamos falar agora do fígado. O fígado é um órgão que consegue fazer a gliconeogênese. Você já sabe que glicose é importante para a energia. O que acontece quando você fica horas sem comer? Por exemplo, quando você entra em estado de sono o seu corpo vai consumindo a glicose até que ela acabe. Aí, seu corpo tem que começar a formar glicose a partir de outro caminho, conhecido como ciclo de Cori.
O ciclo do metabolismo dos hidratos de carbono, através do qual o glicogênio muscular é convertido em ácido lático, e este, por sua vez, é convertido em glicose, a nível do fígado, que se vai converter em glicogênio nos músculos. Então a glicose é formada mesmo em jejum pelo fígado. Quando você está bem, e acordou, comeu uma banana, aumentou a glicose. Aumentou a glicose e aumentou a insulina. O que a insulina faz? Ela avisa o fígado que não tem mais que produzir glicose, porque agora você recebeu glicose da comida. Quando você tem resistência insulínica, a sua insulina perde o poder de avisar o fígado que tem que parar de produzir glicose. Você continua formando glicose pelo fígado. Agora você tem a glicose que está sendo produzida dentro do seu corpo, só que você tem também a glicose que você está comendo. Isso vai acarretar no aumento muito grande de glicose no sangue devido à resistência insulínica. Uma das maiores causas de resistência insulínica é o aumento da gordura visceral, aquela gordura dentro da barriga. Quando você tem um aumento da circunferência abdominal, você tem essa perda da função da insulina no fígado. A resistência insulínica ocorre também no tecido adiposo ou gordura. A resistência insulínica cria um processo inflamatório que pode ser silencioso. Muitas vezes você não sente nada, só que esse processo inflamatório aumenta. A glicose é armazenada tanto no fígado, quanto no músculo, quanto no tecido adiposo. A resistência insulínica vai fazer com que a glicose no sangue esteja acima do ideal. Isso é uma fase inicial de diabetes chamada de resistência insulínica. Se não for revertida, vai acontecer o seguinte: primeiro, a resistência insulínica obriga o pâncreas a produzir muito mais insulina. Será que o pâncreas foi projetado para trabalhar 5, 6 ou 7 vezes mais do que o natural? Óbvio que não, e é por isso que o pâncreas não tem como dar conta de produzir essa insulina a vida toda. Existe um limite, certo? Se o pâncreas não vai dar conta de produzir insulina tanto tempo, vai chegar o momento que ele realmente para. Aí você vai ter que passar a aplicar injeções de insulina, porque já não tem mais a capacidade de produzir esse hormônio. Se a sua resistência insulínica persistir, e desenvolver diabetes, algumas coisas serão muito preocupantes. Estamos falando de diabetes tipo 2, se você analisar, você vai ver que a imensa maioria da população que tem o diabetes tipo 2, é obesa. Por isso, ter a circunferência abdominal aumentada pode ser sinal de diabetes. As células de gordura têm muito triglicerídeo, que é formado por ácidos graxos com glicerol. Quando você está de jejum porque está dormindo ou porque você resolveu que hoje vai fazer um jejum de 24 horas. No jejum existe um hormônio chamado lipase, hormônio sensível. Por que ele tem esse nome? Porque ele é sensível a outros hormônios como o glucagon, que o pâncreas produz quando você está em jejum. Aumenta o glucagon, estimula a lipase, hormônio sensível. E olha o nome dela, lipase. Qual é a função da lipase? Essa enzima tem como função quebrar o triglicerídeo. E ela vai quebrar o triglicerídeo em glicerol e ácidos graxos. O glicerol ele vai para o fígado, ele pode ser usado como uma fonte alternativa da produção de glicose, que a gente chama de gliconeogênese. E o ácido graxo ele vai para o músculo, lá ele é transformado em energia. Isso acontece principalmente na atividade física, coisa que diabéticos normalmente não fazem. Diabéticos são normalmente sedentários, então vai acontecer o seguinte: no jejum você tem aumento da lipase, para que ela passe a produzir glicose por essa via. Quando você come a insulina inibe a lipase, mas, se você tem resistência insulínica, ela não tem a capacidade de inibir a lipase. E se a lipase continua quebrando o triglicerídeo, então, você tem ácido graxo quebrado dentro da célula de gordura, que precisa ser oxidado. Só que você não está fazendo exercício físico porque é um diabético sedentário, e com circunferência abdominal aumentada, então não oxida esse ácido graxo. O ácido graxo vai ficar dentro da célula de gordura, ali ele é considerado um corpo estranho, algo que não devia estar ali dentro. E quando você tem um corpo estranho, o seu corpo estimula então a produção de células de defesa. Só que quando as células de defesa chegam ali, não é nada químico, é parte do seu corpo, e elas não atacam. Porém, onde tem aumento das células de defesas, há inflamação, e onde tem inflamação tem aumento de hormônios inflamatórios. Esses hormônios inflamatórios têm como função diminuir o receptor da insulina, e você gerou um desequilíbrio no seu corpo. Porque você acabou de gerar um ciclo que se retroalimenta. Porque você não está oxidando nada, por falta de atividade física. A resistência insulínica então está fazendo com que a lipase não pare a quebra do triglicerídeos, gerando ácido graxo que causa a inflamação, que faz com que você tenha mais resistência insulínica, e com mais resistência insulínica, você diminui menos ainda a ação da lipase. Você não sai desse ciclo. É por isso que é fundamental, se você quer normalizar o diabetes, atividade física. Os melhores suplementos do mundo não irão promover no músculo a oxidação do ácido graxo em energia. O que vai acontecer com você que agora está nesse ciclo vicioso? Você vai obviamente permanecer com a glicose alta, e a glicose alta vai te trazer consequências. Nós esperamos que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, compartilha, não vai ser difícil encontrar um amigo diabético.
Compartilhar esse vídeo, com certeza no grupo da família tem alguém aí com diabetes. Dá um like, se inscreve no nosso canal e aciona o sininho. Abaixo desse vídeo tem um link que você pode se inscrever, para acessar um conteúdo exclusivo e gratuito para diabéticos.